Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós faremos uma correção da atividade que eu deixei para vocês na plataforma. Espero que vocês tenham resolvido as questões, me devolvido, tá bom? Para que nós possamos conferir aqui os resultados de vocês, tá? Então, tem aí as questões em mãos e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, sobre posição relativa entre reta e circunferência, nós temos aí o seguinte: Jorge desenhou uma circunferência e duas retas em seu caderno, conforme a imagem a seguir. As posições relativas entre a circunferência e a reta R e entre a circunferência e a reta S são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, iguais a. Turma, com relação à circunferência, se nós observarmos direitinho, tá? A reta R, a distância do centro da circunferência até a reta R, é maior do que o raio da circunferência, tá certo? A distância seria mais ou menos do centro até aqui, e o raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, a distância entre a reta e o centro da circunferência é maior do que o raio. Então, nesse caso, nós classificamos a reta R como externa, tá ok? Então, a classificação da reta R, nesse caso, é externa. Com relação à reta S, a distância do centro da circunferência até a extremidade, que nesse caso é o raio, é exatamente igual à distância do centro à reta S, que toca a circunferência em um único ponto. Quando isso acontece, quando a distância da reta ao centro da circunferência é igual à medida do raio, nós classificamos essa reta como tangente, tá bom? Então, a reta R é classificada como externa e a reta S é classificada como tangente. Então, nesse caso, a resposta correta é o item B, tá ok? Primeira questão, B de bola. Vamos à segunda questão. Classifique os itens a seguir em verdadeiros ou falsos. Observe que não tem figura nenhuma. Nós vamos ter que ler e fazer a interpretação desses itens, tá? Na primeira questão, uma reta é tangente a uma circunferência se e somente se ela possui apenas um ponto em comum com a circunferência. Se nós voltarmos aqui à primeira questão e observarmos a reta S toca apenas em um ponto da extremidade da circunferência. Então, por isso é classificada como tangente. Isso quer dizer que o item 1 é verdadeiro. Tá ok, turma? No item 2, uma reta e uma circunferência podem ter 3 pontos em comum. A resposta, o item aqui no caso, também é verdadeiro. Tá ok? Pode ter 3 pontos em comum, professor? Pode. A reta, no caso, seguindo esse exemplo, ela pode passar pela circunferência, tocando em 2 pontos da extremidade, e ainda tocar no centro da circunferência. Então, ela pode ter aí 3 pontos em comum da circunferência. Tá certo? O item 2 também é verdadeiro. No item 3, é possível traçar uma reta tangente a uma circunferência, de modo que ela faça um ângulo agudo com um dos diâmetros dessa circunferência. Turma, na terceira questão, o item é falso. Se a reta é tangente, então o ângulo que ele vai formar com
o diâmetro, nesse caso, vai ser sempre um ângulo reto, tá bom? Será sempre um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular, no caso, à circunferência, tá bom? Tocando aí, no caso, o diâmetro. Então, na terceira questão, falso. No quarto item, toda corda de uma circunferência está contida em uma reta secante a essa circunferência. Toda corda de uma circunferência está contida em uma reta secante a essa circunferência. Turma, esse item é verdadeiro. Uma corda é a distância entre dois pontos da extremidade da circunferência, podendo passar ou não pelo centro, tá ok? Mas se a corda toca em dois pontos da extremidade da circunferência, significa dizer que existe uma reta suporte que passa sobre esse segmento. Tem que existir uma reta suporte que passe sobre esses segmentos, sobre essa corda, tá bom? Então, no item 4, a resposta é verdadeira. Terceira questão. Na figura abaixo estão representados uma circunferência de centro O e 4 retas. Reta R, aqui a reta R, aqui a reta S, aqui a reta T e aqui a reta U. Tá bom? Aqui a reta R, reta S, reta T e a reta U. Qual dessas retas é tangente à circunferência? Pessoal, nós vimos aí, pelos itens anteriores, que uma reta será tangente à circunferência quando ela toca em um único ponto da circunferência. Se nós formos analisar aqui as retas, a reta S ela é externa, porque não toca em nenhum ponto da circunferência. A reta T é secante, toca em 2 pontos da circunferência. A reta R também é secante, além de tocar em 2 pontos, passa pelo centro, tá ok? E a reta U é tangente à circunferência, porque você vai observar que o segmento U, no caso, só toca em um ponto, tá, dessa circunferência. Então, a reta que é tangente à circunferência é a reta U. Resposta correta é o item D. Tá bom? Quarta questão. Na figura ao lado, as retas U, X e Y, em relação à circunferência, são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, U, X e Y. Primeiro vamos à reta U. A reta U toca em apenas um ponto da circunferência. Então, a reta U é classificada como tangente. A reta X não toca em nenhum ponto da circunferência. Então, no caso, ela é classificada como externa. Já a reta Y toca em 2 pontos da circunferência. Então, nesse caso, ela é classificada como secante. Então, exatamente nessa ordem, tangente, externa e secante. O item correto é o item C. Quarta questão, item C. Na quinta questão, na figura estão representados uma circunferência de centro O, que é o centro, e raio R. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. E os 4 pontos PQ, PQ, M e N. Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio é o ponto. Turma, na circunferência, o ponto que vai ter a distância do centro igual ao raio é o ponto que pertence à circunferência. É aquele ponto que se encontra na extremidade da circunferência, tá? O ponto P, por exemplo, ele é externo
a circunferência. Já os pontos N e M são internos à circunferência, eles não pertencem à circunferência, apesar de estar na parte interna dela, tá bom? Já o ponto Q se encontra aqui na extremidade da circunferência, então ele pertence à circunferência. A distância do ponto Q até o centro O é exatamente igual ao raio. Então a resposta correta é o item B. O ponto Q, a distância do ponto Q até o centro é igual ao raio. Na sexta questão, em um par de óculos, as lentes circulares têm 3 centímetros de raio e a distância entre os centros das lentes é de 8 centímetros, como mostra o desenho abaixo. Quanto mede a largura desse par de óculos? Turma, é uma questão bem fácil, uma questão bem simples, né? Só para fechar aí a nossa atividade. Observem, a distância entre os centros das duas lentes é de 8 centímetros. E na questão foi dito que o raio mede 3 centímetros. Então, se o raio tem 3 centímetros, do centro até a extremidade, 3 centímetros, do centro à extremidade, mais 3 centímetros. Então, para achar a largura inteira do óculos, nós vamos somar 3 mais 8 mais 3. Tá bom? 3 mais 8, 11. 11 mais 3, 14 centímetros. Então, o item correto é o item B. Tá? Então, essa foi a nossa correção. Espero que todos vocês tenham compreendido aí a nossa correção e tenham também aí ajustado a atividade de vocês, tá? Então, deixo aqui um abraço e até a nossa próxima aula.